E prontinho. Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, segunda-feira, começando uma nova semana, dia 20. Essa semana nós vamos continuar aí, então, com o tema, os temas, né, que a gente já estava tratando, da Hatha Yoga Pradipika e semana passada, a última aula, a gente falou sobre Mahamudra. Hoje a gente vai falar sobre Mahabandha, rapidamente. E depois a gente vai para uma prática, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula, vamos entoar o nosso mantra Sahanavavatu juntos. Om Sahana Vavatu Sahana Bonatu Sahaviryam Karava Vahai Tejas Vinavadi Tamastu Vilisha Vahai Om Shanti Shanti Shanti. Muito bom, e assim começamos a nossa aula de hoje. Então, seguindo o texto da Hatha Yoga Pradipika, depois de Mahamudra, vai ser falado sobre Mahabandha. Pessoal, eu não passei tudo para vocês, todos os versos falando sobre Mahabandha, assim, ou Mahamudra, assim como eu não vou passar todos os versos falando sobre Mahabandha, porque são muitos, tá? Ele fala bastante, mas eu passei as ideias gerais. E aí vamos ver o que se diz sobre Mahabandha. Agora a grande contração, Mahabandha. Colocar o calcanhar do pé esquerdo na região do períneo e o pé direito sobre a coxa. Depois de inalar o vento para o coração, fixar o queixo, comprimir o vento e fixar a mente no caminho do meio. Quando ele está falando sobre esse caminho do meio, ele está falando sobre chuchu. Depois de reter de acordo com a sua capacidade, ele deve exalar gradualmente. Ele deve praticar do lado esquerdo e também do lado direito. E aí ele vai dizer assim, uma observação. Mas com relação a isso, alguns têm a opinião de que a contração de garganta deve ser omitida. Recomendam que se faça uma contração com a língua, colocada junto aos incisivos. Então, ele sugere aí que algumas pessoas dizem que ao invés de fazer Jalandhara se deve fazer Divabandha durante Mahamudra. Mahamudra, pessoal, a grande contração, como nós costumamos praticar. 3 bandas ao mesmo tempo. Normalmente fazemos Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha. Aqui vocês viram que ele falou que algumas pessoas dizem que é melhor fazer Diva Bandha ao invés de Jalandhara Bandha. Mas isso aí vai da sua prática. Normalmente a gente faz Jalandhara, Uddiyana e Mula Bandha. 3. Ixi, eu travei. Voltei? Vocês estão vendo? Tudo bem? Travou tudo aqui, ficou tudo travado. Então, normalmente fazemos assim. Vou fazer uma vez para vocês entenderem, mas depois a gente faz novamente juntos, tá? Então, normalmente é em Padmasana, em Lótus, mas se você não faz Padmasana, não tem necessidade de se forçar a fazer Padmasana. Pode fazer outra postura sentada. Costumamos levar as nossas mãos lá nos joelhos e inclinar o corpo um pouquinho à frente. Por quê? Porque isso ajuda na hora de fazer o Dhyana Bandha. O que nós vamos fazer? Vamos inspirar, expirar. Lembre-se que quando a gente faz o Dhyana, a gente trabalha com essa respiração na caixa torácica. E aí, no momento de pausa respiratória, sem o ar, nós vamos fazer Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e, por fim, Mula Bandha. Bom? Então, cada um vai fazer no seu tempo. E aí, quando inspirar, você desfaz. Então, ele diz, né, que enquanto a gente está fazendo
Mahabandha, que a gente foque, né, no caminho do meio, em Sushumna. E quando vocês estiverem fazendo, reparem de fato, porque eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu, porque os corpos sentem coisas diferentes. Eu não tenho como dizer que o que eu estou sentindo é o que você está sentindo, tá? Mas quando a gente faz essas travas no meu corpo, talvez no corpo de vocês seja diferente, mas normalmente é assim, conseguimos sentir o caminho do meio mais facilmente. Por que sentir o caminho do meio? Porque o objetivo, como a gente já conversou bastante, é despertar Kundalini, fazer o prana ascender por Sushumna. Vamos fazer de novo, mais uma vez, cada um no seu tempo, lembrando que na hora que estiver sem ar, vai fazer Jalandhara, Uddiyana e Mulabandha, né? Vocês já sabem. Vamos lá. Muito bom. Legal. Eu acho muito interessante. Eu não sei vocês. Vou dar a minha percepção quando eu faço Mahabandha. Para mim, como já falei, né, tem toda essa questão de Sushumna. É muito mais fácil de ter esse olhar para dentro. Parece que tudo muda quando você está em Mahabandha, assim. Óbvio, pessoal, que não é de uma hora para outra, não é, ai, fiz Mahabandha, despertei com Kundalini, não é assim. É uma prática diária, uma coisa que a gente tem que ir fazendo, tem que ir se conhecendo. Mas eu não sei, para mim é um estado ou outro estar em Mahabandha, é muito interessante estar com esses três bandas aí ao mesmo tempo. E aí, como diz ali na Hatha Yoga Pradipika, você pode também fazer, ao invés de Jalandhara Banda, Diva Banda. Existem algumas pessoas, algumas vertentes que seguem esse caminho de, ao invés de usar Jalandhara Banda, fazer com Diva Banda. Vamos testar com Diva Banda uma vez? Vamos. Então, a gente vai fazer Diva, Uddiyana e Mula Banda. Diva, vocês se lembram, né? É a da língua. Como se você fosse estralar, mas sem soltar a língua. E aí o freio fica bem tensionadinho, assim, bem alongadinho, tá bom? Vamos tentar fazer assim uma vez. E aí vocês percebam aí no corpo de vocês as diferenças entre fazer com Jalandhara e com Diva. Obviamente, pessoal, se você não consegue fazer o Dhyana Bandha, é melhor que você pratique o Dhyana Bandha primeiro, antes de chegar em Mahabandha, tá bom? Por exemplo, Mula Bandha também. Ah, eu tenho dificuldade com Mula Bandha, mas Mula Bandha é algo que você vai ganhar. Não, é muito difícil alguém não saber fazer, mas você vai ganhando esse tempo que você consegue manter Mula Bandha. Bom, ótimo, perfeito. Então, essa foi nossa introdução a Mahabandha. Sintam aí como é fazer Mahabandha. Eu nunca recomendo também fazer essas coisas de estômago cheio, né? No geral, né, pessoal? Prática no geral. Eu nunca recomendo fazer com o estômago cheio, mas principalmente quando envolve a região do abdômen. Não é muito legal. Perfeito. Então, vamos seguir a nossa prática apenas ficando sentado com as pernas cruzadas, a coluna ereta, da forma que for mais confortável. Então, se você quiser, você pode sim sempre se apoiar na parede, em algum lugar. E se perceba por alguns instantes. Faça aquele caminho que vai do denso para o sutil, então do mais externo para o mais interno. E vá anotando tudo que o seu corpo te diz mentalmente.
Muito bom. Vai percebendo as partes do seu corpo que tocam o chão. Quais são as sensações que vêm delas? Vai se percebendo aqui e agora, deixando para fora tudo aquilo que não diz respeito à sua prática. E nós vamos seguir para Badraça, na postura auspiciosa. Vamos unir as plantas dos pés e trazer os pés unidos o mais próximo que você conseguir e que for confortável da sua virilha. Essa calça impossibilita um pouco este movimento. E aí, você chegando dentro do seu limite confortável, você pode escolher segurar ou nos seus pés ou lá nos tornozelos, se for melhor, tá? Toda vez que inspirar, é como se a sua cabeça fosse tocar lá no teto, e toda vez que expirar, os seus joelhos querem chegar mais próximos do chão. Muito bom. E agora você vai afastar os seus pés mais ou menos no tamanho do seu tronco. Mais ou menos, né? A gente não tem muito bem como saber. E aí, o que você vai fazer é inspirar, e na expiração, a sua testa vai na direção dos seus pés. Chegou no limite confortável, você relaxa a cabeça, relaxa as costas e permanece. Devagar, você vai retornando, lembrando que a cabeça é a última que volta. Pode cruzar as pernas e se observar por alguns instantes. Então, vai entrelaçar os seus dedos, mantendo apenas os indicadores apontando lá para cima. Inspira, sobe os braços, entrando em Parvatasana. Se observe. A ideia é que os seus dedos queiram tocar o teto.
Retorna os braços, se observa. Mãos ao lado do corpo, uma de cada lado. Nós vamos fazer chakrasana na roda, ou enfim, tem pessoas que querem chamar de chandrasana, na hora da chandrasana. Sentados. O que vamos fazer? A mão esquerda vai mais para longe, enquanto o braço esquerdo sobe. Chegou na altura do ombro, a palma da mão se vira para cima e você segue subindo. Quando ficar o braço ao lado da sua orelha, você estende ao máximo até lateralizar. Você pode escolher se vai permanecer com a mão no chão ou então com o antebraço. O importante é que você não tire os isquios, que são aqueles ossinhos do bumbum, do chão. E não caia nem para frente e nem lá para trás. E retornamos para o centro. Se observe, perceba as diferenças. Mãos ao lado do corpo. Vamos fazer para o outro lado agora. Mão direita se afasta. Braço esquerdo sobe. Vira a palma da mão para cima. Segue subindo até chegar ao lado da orelha. Estende, 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 estende. Lateraliza. Sente o alongamento nas costelas. E permaneça. Retornamos. Se observe. Vamos ficar de joelhos, então não é sentada sobre os joelhos, é de joelhos. Veja se está tudo bem para ficar de joelhos, ou se precisa dobrar o tapetinho, ou se precisa colocar uma almofada, enfim, avalie. E daqui nós vamos fazer o Ustrasana, que é a postura do camelo. Leve as suas mãos lá na lombar, as mãos apontam para os glúteos. E aí, mantendo os joelhos e as coxas, nós vamos trabalhar este movimento para trás com a coluna. Abre o peito. E você vai fazendo de acordo com o seu limite. Se você achar que dá para ir mais sem baixar as pernas, você vai indo, descendo, descendo, descendo. Caso seja possível, você pode até mesmo segurar lá nos seus pés. Retorna devagar e vai se sentar sobre os pés em Vajrasana. Se observe por alguns instantes.
Muito. Daqui, nós vamos levar as mãos no chão e vamos entrar em 4 apoios na postura do gato. Joelhos embaixo do quadril, as mãos embaixo dos ombros. Se perceba um pouquinho aí no gato. E vamos fazer aquela respiração com o movimento da coluna. Ao inspirar, olhe lá para frente, abre o peito. E ao expirar, forme um C com a coluna olhando lá para o umbigo. Na próxima inspiração, volte para a postura neutra. E daqui, nós vamos fazer uma torção. Então, começando passando a mão direita entre o braço e a coxa esquerda, levando a orelha direita no chão. Muito bom. Então você escolhe se essa mão esquerda que está ao lado do seu rosto vai permanecer aqui, se ela vai escorregar pelo chão lá para frente, e aí você mantém o seu braço estendido, ou então se ela vai passar lá por trás das costas para segurar a coxa direita. Muito bem, retorna lá para o gato e se observa. Vamos fazer para o outro lado. Então, agora é o braço esquerdo que passa entre o braço e a coxa direita. Leva a sua orelha esquerda no chão. Decide a posição do seu braço direito e permaneça aí nessa torção. E retorna lá para a postura neutra do gato. Se observa um pouquinho. Então, nós vamos fazer aquela postura que trabalha um equilíbrio e também um pouco de abdominal dentro do gato, ok? Nós vamos fazer desta forma. Primeiro, você vai tirar o seu braço direito e a sua perna esquerda do chão. Isso, e mantém. Deixa a cabeça alinhada, olha lá para baixo.
retorna, braço direito e perna esquerda, se observa. E vamos fazer para o outro lado agora. Então, agora é o braço esquerdo e a perna direita. E retorna. Se observa. Partimos para a invertida no gato. Essa invertida é muito simples, pessoal. Mantendo os joelhos onde eles estão e glúteos onde eles estão, você vai apenas levar a sua cabeça lá para o chão. Pode apoiar a cabeça nas mãos. E permaneça aí, quadril aponta lá para cima. E fique nessa invertida. Retorna para o gato. Do gato, vamos voltar para a Vajrasana, na postura do raio do diamante, sentando sobre os nossos pés. E aí, vamos sentar ao lado dos pés, passar as pernas para frente. E vamos nos deitar de barriga para cima. Devagar. Se observe um pouquinho. Legal. Daqui, pessoal, nós vamos passar por uma invertida um pouco mais forte, então eu vou dar opção, ok? Nós vamos fazer Halasana no arado. Mas antes, vocês já sabem, né? As contraindicações. Então, problemas de pressão alta, quaisquer, problemas cardiorrespiratórios, problemas na coluna, gestantes, comeu há pouco tempo, enfim, vocês já sabem. Caso você não faça Halasana no arado, o que você vai fazer? Você vai levar os seus dedos entrelaçados lá para trás da cabeça, vai levantar os cotovelos e vai tirar a cabeça do chão. Assim você vai fazer uma pressão lá na região da sua cervical. Lembrando que não é a cabeça que sai do chão, mas as mãos que tiram a cabeça do chão, tá bom? Então, se você não for fazer Halasana, você vai fazer isso. Caso você vai fazer Halasana, primeiro veja se tem espaço lá atrás. Eu não tenho, então tenho que vir mais para frente. Daqui
eu vou estender as minhas duas pernas lá para o alto em Ardha Halasana, que é o meio arado. Se você sentir que aqui já está demais, você pode parar aqui também, não tem problema. Se for seguir, com um leve impulso, você tira o quadril do chão. Mas agora, ao invés de levar as pernas lá para cima, não. Você vai levar as pernas lá para trás. Deixe os joelhos chegarem perto do seu rosto. Avalie. Se aqui já estiver bom, pare aqui. Se você quiser, você pode flexionar os seus joelhos e levar um de cada lado do seu rosto. Se for continuar, pode tentar tocar os pés lá no chão. E aí permaneça na postura. Se não tá bom, volta. Não tem problema. E aí retorna, pode flexionar as pernas ou pode manter as pernas estendidas, vai voltando devagar, levando vértebra por vértebra no chão. Ótimo, se observa um pouquinho. Então, nós vamos fazer Pavana Muktasana. Traga as suas pernas flexionadas próximas ao tronco, abrace elas pela frente do joelho. Pode fazer um balancinho, isso traz um alívio, principalmente pós-halasana, né? Lembre-se de tentar manter os seus ombros lá no chão. E para completar a postura, vamos levar a nossa testa em direção aos joelhos, sempre colando o queixo no peito. E aí leve a sua cabeça no chão e os pés para o chão também. Permaneça com os seus joelhos flexionados, as plantas dos pés apoiadas no chão. Se observe um pouquinho. E aí nós vamos fazer um treinamento de Mula Bandha. Mula Bandha, pessoal, é a contração dos esfíncteres anais, ou então você pode chamar também de contração do assoalho pélvico, tá? É dessa região, é a mesma região. É porque algumas pessoas sentem que estão contraindo um, outras pessoas sentem que estão contraindo outro, mas é toda essa região que está sendo contraída, tá bom? E como é que nós vamos fazer este treinamento? Nós vamos fazer algumas repetições. Eu vou contar o tempo. Então, eu vou contar até 4, o tempo de contração. Aí, eu vou contar até 8, é o tempo de você relaxar e permanecer relaxado. Não quer dizer que você tem que relaxar em 8 tempos. Não, você vai relaxar e permanecer relaxado por 8 tempos. E aí, depois nós vamos contrair. Bom? Então, eu vou falar contrai, vou segurar o tempo de contração, depois vou falar relaxa e vou contar o tempo de relaxamento total. Bom? Então, vamos lá.
Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. Permanece. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. Segura. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. Relaxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Contrai. 1, 2, 3, 4. E relaxa. Se observa um pouquinho. Eu não tenho como dizer se vocês fizeram ou não, mas espero que tenham conseguido. É normal, tá, pessoal, que haja também a contração da musculatura dos glúteos também. Isso quer dizer que está errado? Não, quer dizer que você está aprendendo a fazer essa contração. Em breve você vai conseguir fazer essa contração apenas do assoalho pélvico sem os glúteos, tá bom? Então, esse foi um leve treinamento de Mula Bandha. Vamos fazer um treinamento também de Uddiyana Bandha, porque já que estamos falando de Mahabandha, é interessante que a gente tenha os outros bandas que compõem Mahabandha bem treinadinhos. De Jalandhara, vocês já estão cansados de saber. Vamos levar as nossas mãos lá nas costelas, então, ainda deitados. Isso, sente as suas costelas. E aí, pessoal, nós vamos fazer o quê? Que a nossa inspiração e expiração, então a nossa respiração completa, acontece aí nas costelas. Você vai tentar fazer com que não aconteça nenhum tipo de respiração no abdômen, mas só nas costelas. Então, expande as costelas ao inspirar. E aí sente as mãos, né, nas costelas e depois retrai as costelas ao expirar. Vai sentindo.
E aí você vai se preparar para fazermos o Dhyana Bandha e como nós vamos fazer, tá? Eu vou explicar e depois a gente faz. Nós vamos inspirar lá nas costelas, vamos expirar de uma vez, rápido. E aí, tenta não contrair o seu abdômen. A ideia é que você expanda as costelas sem puxar o ar. Então, depois que expirar de uma vez, vai ficar sem o ar e vai expandir as costelas sem o ar. O que vai acontecer? Naturalmente, o seu abdômen vai ser sugado para dentro. Bom, então vamos lá fazer, cada um no seu tempo. Sentiu a necessidade, pode inspirar. Vamos fazer. Mais uma última vez. E depois que inspirar, deixe a sua respiração livre, se observe um pouquinho. Aos poucos vamos entrando em Shavasana, então as suas pernas se estendem lá no chão, se separam mais ou menos na largura dos tapetinhos, os pés caem para fora, os braços ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para cima. Abre um espacinho nas axilas, se os olhos não estão fechados, eles se fecham agora. Mas se for necessário, você pode fazer qualquer tipo de adaptação. O importante é que seja uma postura em que você consegue relaxar. Feche os olhos e sinta o seu corpo da mesma forma lá do começo da aula. E vá comparando as anotações que você fez lá no começo da aula com as anotações que faz agora, para saber o que acontece com você durante uma prática.
Então você vai permitindo que o seu corpo todo se entregue ao chão, como se houvesse no centro do seu corpo um dispositivo. Cada vez que você inspira, esse dispositivo espalha pelo seu corpo uma onda. E cada vez que você expira, essa onda faz efeito e relaxa ainda mais o seu corpo, entregando ele ainda mais para o chão. Você vai acionando esse dispositivo até o seu corpo estar totalmente relaxado. Quando o corpo estiver totalmente relaxado, não faça mais nada. Apenas deixe que sua mente circule por este corpo entregue ao chão. Aos poucos, vá adotando respirações mais profundas e lentas. Comece a fazer os movimentos que o seu corpo te pede. Até que você vai devagar no seu tempo, se colocando sentado, com a coluna ereta e os olhos fechados. Escolha uma postura sentada que você consegue permanecer por bastante tempo.
E preste atenção na sua respiração. Então, adote uma respiração que seja longa e compassada. Leve suas mãos nos joelhos, incline o corpo levemente à frente, levemente. E nós vamos fazer uma rabanda, como dito lá no começo da aula. Então, você vai, inspirar, expirar, tirar todo o ar, fazer Jalandhara Bandha, Uddiyana Bandha e Mula Bandha. Ok? Vamos fazer 5 repetições, cada um no seu tempo. Quando terminar, permaneça de olhos fechados. Leve sua atenção para os efeitos dessa prática.
Se você puder e quiser, permaneça mais tempo nesse estado meditativo. Se não, nossa aula se encerra por aqui. Namastê, muito obrigada pela aula de hoje. Espero que tenham aproveitado, que tenham gostado. Se tiverem quaisquer dúvidas sobre esse tema tão complexo, mas muito legal, me avisem, tá bom? Até mais, até quarta-feira.